Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria dar continuidade nessa jornada, lendo, meditando, conhecendo um pouco mais da vontade divina, do que o Senhor quer nos comunicar, do que Ele quer nos falar diretamente. É uma graça muito grande a gente compreender e buscar com todo o esforço da nossa alma, com a intenção apenas de dar glória a Deus, corresponder com aquilo que Ele quer nos falar. E dando continuidade no volume 25, hoje, a partir do capítulo 21, que é de 13 de janeiro de 1929. Os profetas. Como o reino da redenção e o do Fiat se dão a mão. Necessidade de que se conheça o que concerne ao reino da divina vontade. Estava seguindo minha volta nos atos do Fiat divino, e tendo chegado ao ponto de acompanhar os profetas, quando o querer divino manifestava a eles o como e o quando da vinda do futuro Redentor, e eles o suspiravam com lágrimas, orações e penitências, e eu fazendo meu tudo o que eles faziam, sendo tudo isto frutos do eterno Fiat divino, oferecia-o para pedir o seu reino sobre a terra. Mas, enquanto isso fazia, o meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, quando um bem é universal e deve e pode levar bem a todos, é necessário que povos inteiros, e se não em todos, em grande parte, saibam o bem que devem receber e com as orações, suspiros, desejos e obras implorem um bem tão grande, de maneira que o bem que querem seja concebido primeiro nas mentes, nos suspiros, nos desejos, nas obras e até nos corações. E depois lhes é dado na realidade o bem que suspiravam. Quando um bem que se deve receber é universal, requer-se a força do povo para consegui-lo. Ao contrário, quando é individual ou local, pode bastar um para obter a tentativa.
Assim, antes de vir sobre a terra e ser concebido no seio da soberana do céu, posso dizer que foi concebido nas mentes dos profetas, e eu confirmava e dava valor a esta espécie de concepção neles, com as minhas manifestações, do quando e do como devia vir sobre a terra para redimir o gênero humano. E os profetas, fiéis executores das minhas manifestações, faziam de arautos, manifestando com suas palavras aos povos o que eu havia manifestado de minha vinda à terra, e concebendo-me nas palavras deles, faziam voar de boca em boca a notícia de que o Verbo queria vir à terra. Com isto, não só ficava concebido na palavra dos profetas, mas também estava concebido na palavra do povo, de modo que todos falavam disso e rogavam e suspiravam ao futuro Redentor. E quando a notícia da minha vinda sobre a terra se espalhou entre os povos, e um povo quase inteiro, a cuja cabeça estavam os profetas, rogava, suspirava com lágrimas e penitências, permanecendo na vontade deles como concebido, então fiz vir à vida a rainha, na qual devia conceber-me em realidade, para fazer a entrada num povo que há 40 séculos me suspirava e me desejava. Que delito não teria cometido os profetas se eles tivessem escondido em si mesmos as minhas manifestações sobre a minha vinda? Teriam impedido a minha concepção nas mentes, nas orações, nas palavras e nas obras do povo, condição necessária para que Deus pudesse conceder um bem universal, como era a minha vinda à terra. Agora, minha filha, o reino da redenção e o reino do Fiat divino apertam as mãos, e sendo também este um bem universal, que querendo todos podem entrar nele. É necessário que a sua notícia seja conhecida por muitos e concebida nas mentes, nas palavras, nas obras e nos corações de muitos, a fim de que se disponham com as orações, com os desejos e com uma vida mais santa, a receber o reino de minha divina vontade em meio deles. Se a notícia não se divulga, minhas manifestações não fazem de arautos, nem voam de boca em boca os conhecimentos sobre o meu fiat divino, que formarão a concepção dele nas mentes, orações, suspiros e desejos das criaturas. Meu querer divino não fará o ingresso triunfal de vir a reinar sobre a terra. Como é necessário que os conhecimentos sobre meu Fiat se conheçam, e não só isso, mas sim que se faça conhecer que minha divina vontade já quer vir a reinar, como no céu, assim na terra, em meio às criaturas. E aos sacerdotes, como novos profetas, lhes toca o trabalho, e com a palavra, com o que está escrito e com as obras, fazer de arautos para fazer conhecer o que concerne a meu divino Fiat. Sua ofensa não será menor do que a dos profetas, se estes tivessem escondido a minha redenção. Com não se ocupar, por quanto possam, do que concerne a minha divina vontade, eles serão a causa de que um bem tão grande não seja conhecido nem recebido pelas criaturas, e sufocar o reino de minha divina vontade, ter suspenso um bem tão grande que não há outro similar a ele. Não é um crime? Por isso te recomendo, por tua parte, não omitir nada, e roga por aqueles que se devem ocupar em fazer conhecer tanto bem. Depois acrescentou com um acento mais terno e aflito:
Minha filha, esta era a finalidade pela qual permitia a necessidade da vinda do sacerdote, a fim de que você pusesse neles como depósito sagrado todas as verdades que te disse sobre o meu fiat divino, e eles fossem atentos e executores fiéis do que eu quero. Isto é, que façam conhecer o reino da minha divina vontade. Podes ter a certeza que não teria permitido a sua vinda se não fosse para cumprir os meus grandes desígnios sobre a família humana. E assim como no reino da redenção deixei minha mãe rainha entre os apóstolos, a fim de que junto com ela, ajudados e guiados por ela, pudessem dar o princípio do reino da redenção. E porque a soberana celestial sabia dele mais do que todos os apóstolos, era a mais interessada. Se pode dizer que o tinha formado em seu materno coração, assim que podia muito bem instruir os apóstolos nas dúvidas, no modo, nas circunstâncias. Era o verdadeiro sol entre eles. Bastava uma palavra sua para fazer com que os meus apóstolos se sentissem fortes, iluminados e reafirmados. Assim, para o reino do meu fiat divino, tendo posto em ti o depósito dele, tendo-te ainda no exílio, a fim de que, como nova mãe, pudessem os sacerdotes tirar de ti o que pode servir de luz, de guia, de ajuda, para dar início a fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Mas, vendo pouco interesse, se soubesses quanto sofro, por isso reza, reza. Que trecho maravilhoso. Aqui nós temos basicamente o Senhor expondo como que se fez conhecido, como se fez desejado o reino da redenção antes dele vir, o aguardo, a espera, o anúncio pela boca dos profetas da época que anunciavam a vinda do reino. Quantos profetas? Isaías, Jeremias, Elias, tantos profetas, e o último deles foi João Batista, que foi esse precursor que veio ali, foi contemporâneo de Jesus, era da família de Jesus, da família, porque era filho filho de Isabel e de Zacarias, que eram primos de Maria. E ele recebeu essa missão de anunciar que o Messias já estava, que a promessa já havia se cumprido. Mas quantos na época dele? Alguns o ouviram, alguns o seguiram, mas quantos não levaram em consideração as palavras, não só de João Batista naquela época, mas até mesmo dos profetas ao longo dos séculos anteriores? Quantos escutavam, mas não consideravam? Mas mesmo assim, alguns deles escutavam e esperavam. Sobretudo o povo de Israel, que era o povo escolhido, era o povo eleito para receber esse presente, para receber esse dom, aguardavam ansiosos a vinda do Messias. E devido às orações de Nossa Senhora, ali o anseio dela, os pedidos dela, que quem está acompanhando, quem acompanha, quem faz, quem medita os 31 dias com Maria, percebe como que ela vai narrando nas lições que as orações dela, os suspiros dela, os pedidos dela, os atos dela fizeram com que esse tempo da vinda do Redentor fosse antecipado. Mesmo que ela nem sequer soubesse que ela seria a escolhida, mas ela ansiava pela vinda do Redentor, movida por essa pregação, por essa divulgação da vinda do Redentor. Ela ansiava, desejava profundamente que isso acontecesse, que ela pudesse ser uma das servas desse rei soberano sobre a terra. E ela foi escolhida não apenas como serva, mas como a mãe, como a depositária dessa vida divina no seio dela. E aí o Senhor vai fazendo essa comparação com também o fiat da santificação, que é agora
a vinda do reino da divina vontade sobre a terra, que já está disponível, porque ele encontrou uma outra virgem, a Luísa Picarreta, para depositar essas verdades do Fiat nela, para disponibilizar para o restante da raça humana. Assim como a Santíssima Virgem Maria foi a depositária da palavra, do Verbo divino, da encarnação de Deus no seu ventre, e não só no seu ventre, mas em todo o seu ser, a Luísa foi essa depositária das verdades, do Verbo também, mas das verdades, não como Nossa Senhora ali materialmente, mas dentro do coração, dentro da mente, dentro da sua vida, as palavras de Jesus, as palavras do céu foram ali depositadas dentro dela, foram assimiladas na vida dela. Por anos a fios, por décadas, ela foi recebendo essas verdades e ao tempo, como o Senhor fala, ao tempo que ele ia depositando, ela era acompanhada pelos sacerdotes. O Senhor fez questão, no projeto de Deus havia essa realidade da igreja acompanhar esse trabalho de Deus na vida da Luísa, porque os sacerdotes seriam esses primeiros, seriam os principais anunciadores, os principais pregadores, os principais profetas, os principais instrutores do povo com relação a essas verdades recebidas diretamente ali da Luísa. Era para ter sido dessa forma. Se esses sacerdotes, todos que acompanharam a Luísa ali por anos, tivessem cumprido com essa vontade divina, essas verdades elas estavam já conhecidas de muitas pessoas. Não era mais estranha, não era algo tão estranho como é recebido muitas vezes pelas pessoas nos dias quando a gente vai falando a respeito da divina vontade. Para muita gente é estranho. Como que é isso? Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Claro que falar da vontade de Deus, a vontade de Deus é a vontade de Deus, mas como que se dá essa vontade de Deus se encarnando dentro da criatura, vivendo na criatura, tomando posse da criatura, operando na criatura, existindo na criatura? Como que isso acontece? É preciso, então, ao receber essa notícia, buscar esses conhecimentos que estão agora, devido ao tempo das comunicações estarem tão acessíveis pelo advento da internet, desses meios digitais, onde as comunicações estão aceleradas, isso facilitou. Então, até mesmo nisso o Senhor trabalhou para facilitar essa divulgação do reino da divina vontade. Se ainda dependêssemos das pregações, como faziam os profetas de antigamente, que era de boca em boca, tinha que viajar, andar de um lugar para o outro falando, depois ia para outro lugar e falava, ia pregando, aqueles locais onde chegava e os corações eram tocados, aqueles mesmos se tornavam comunicadores também. Mas hoje não. Hoje nós estamos falando aqui em segundos, o mundo todo pode ter acesso a essa informação. Está facilitado a comunicação, mas mesmo assim, por parte da igreja ainda está muito lá atrás ainda, está muito lento ainda esse processo. E vai ter trechos do Livro do Céu em que o Senhor vai falar dessa realidade, de que aqueles que foram escolhidos para serem esses que dariam o segmento, que encabeçariam essa formação, essa divulgação, esse ensino das verdades, como eles não assumiram essa função, somos nós, os leigos, mães de família, pessoas simples mesmo, não somos doutores, não somos teólogos, somos pessoas simples que encontraram essa verdade no momento da nossa vida, encontramos com essas verdades e o nosso coração foi tocado, foi movido não pela curiosidade, mas realmente pelo desejo de saber mais. E sabendo mais e conhecendo que o Senhor deseja que essas verdades elas sejam conhecidas não só por poucos, mas por todos, nós damos a nossa boca para que o Senhor possa falar através dela. Nós fazemos a divulgação nas redes sociais, porque a gente entende o desejo, o anseio, a urgência que tem de que essas verdades sejam conhecidas pelo maior número possível de pessoas, mas não apenas conhecidas, mas realmente vividas, experienciadas de forma concreta e real na vida de cada uma dessas pessoas.
Isso é importante. Como o Senhor diz aqui, é necessário que a sua notícia seja conhecida por muitos e concebida nas mentes, nas palavras, nas obras e nos corações de muitos, a fim de que se disponham com as orações, com os desejos e com uma vida mais santa a receber o reino da minha divina vontade no meio deles. Se a notícia não se divulga, minhas manifestações não fazem de arauto. Não voam de boca em boca os conhecimentos sobre o meu Fiat, que formarão a concepção dele nas mentes. Como que essa concepção se dará nas mentes e nos corações das criaturas, das pessoas? Conhecendo, sendo comunicada, sendo falada, sendo divulgada. E assim, aquelas pessoas que vão ouvindo, vão orando, vão suspirando e vão desejando este querer. Porque se não acontecer isso, ele não fará o ingresso triunfal de vir reinar sobre a terra. E o Senhor quer reinar na terra. Assim nós rezamos na oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso foi estrategicamente deixada por Jesus na igreja, ensinada aos apóstolos lá na igreja primitiva. E a igreja reza ao longo desses séculos essa oração como um germe. Embora essas orações sejam feitas de forma tão, tão inconsciente do que significa cada palavra. E Jesus diz ainda: como é necessário que os conhecimentos sobre o meu Fiat se conheçam, e não só isso, mas sim que se faça conhecer que minha divina vontade já quer vir a reinar, como no céu, assim na terra, em meio às criaturas. E como ele fala no título, o reino da redenção e o reino da divina vontade se dão as mãos. Jesus vai mostrando que há uma continuidade entre a redenção operada por ele e o advento do reino da divina vontade. A redenção foi o meio para abrir as portas ao homem à vida divina. O reino do Fiat é o cumprimento dessa promessa, onde a vontade de Deus reinará plenamente nas criaturas. Sabemos que sem o reino da redenção não era possível que viesse o da santificação. Primeiro o homem precisava ser resgatado. Primeiro o homem precisava ser restaurada essa amizade, esse relacionamento com Deus. A porta do céu precisava ser reaberta. E foi o que aconteceu na redenção. Jesus veio para redimir, veio para trazer de volta. Quando na redenção Jesus vem, ele já traz a semente do reino da divina vontade nele, também Nossa Senhora, que foram os dois que viveram na divina vontade. E ali ele forma o reino, traz, garante o retorno. E depois, quando ele volta para o céu, na sua ascensão, depois de sua morte, na sua ascensão, depois também que Maria também é assunta, morre e vai para o céu também. Não fica ninguém mais sobre a terra que tenha ali em si o germe da divina vontade, que tenha ali em si a vida da divina vontade. Mas ele deixou o germe, que é a oração do Pai Nosso, e se deixou na Eucaristia, na igreja. Deixa a igreja ali como esse canal, como esse meio de divulgação, embora de forma inconsciente. Essa sementinha estava ali plantada, estava ali depositada, germinando de forma tão oculta que muitos não têm nem noção do que é isso. Mas ficou. E depois, quando chega a época, ele vem na Luísa para trazer realmente, definitivamente, deposita nela ali. E aí, a partir dela, todos nós temos acesso. Até ela, ninguém mais. Só apenas o germe que estava ali. Nós vemos na palavra, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, a oração, um pedaço da oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu.
E assim a Igreja reza ao longo desses 2000 anos. No Catecismo, diz que a oração do Senhor nos introduz nos desejos de Jesus, o ardente desejo do seu Pai, que o reino venha, a glória de Deus e a salvação do mundo aconteça. E mais do que nunca, a importância da divulgação para que haja a concepção coletiva na mente de cada um de nós desse bem universal que o Senhor quer nos dar. Assim como na redenção precisou ser anunciada pelos profetas e desejada pelo povo, o reino da divina vontade precisa ser conhecido também, anunciado, desejado, orado. Jesus afirma que um bem universal requer uma preparação coletiva, um desejo e acolhida por parte do povo. Não basta apenas uma pessoa desejar, porque é um bem universal, é um bem para todos. Então é necessário que o maior número possível de pessoas queiram, desejem, orem por isso, de forma consciente, não mais inconsciente como fazíamos no Pai Nosso. Ainda fazemos, mas não mais de forma inconsciente, mas agora sabendo o que estamos pedindo, sabendo o que estamos rezando. Como diz em Romanos, capítulo 10, no versículo 14, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como isso é grave, como isso é grave. Se não houver quem fale, se não houver quem pregue, quem ensine, como que as pessoas saberão? Santo Irineu de Lyon dizia: a glória de Deus é a do homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. É o que acontece nos conhecimentos do Fiat. Quando nós conhecemos e vamos compreendendo aqui ainda na Terra, vivos aqui na Terra, porque a medida da nossa glória no céu será também a medida do conhecimento que tivermos aqui na Terra. E Deus tem glória em nós aqui na Terra. Lá depois já é uma conquista, mas aqui o Senhor trabalha arduamente para nos conquistar diariamente. A cada momento Ele está trabalhando para nos conquistar. E a nossa vida é a visão de Deus, é ver Deus. Se nós não vermos Deus, se nós não sabermos de Deus, se nós não pensarmos em Deus, se nós não existirmos por Deus, a nossa vida não tem sentido nenhum, não tem significado, não tem propósito. Por isso que há tanta gente sem propósito nesse mundo, porque perde essa visão de Deus, não enxerga, não tem ali o alvo pelo qual vive. A vida plena se realiza na união com Deus, cujo ápice se dá na vivência da sua vontade. É isso que a maioria das pessoas não entende, que a vida realmente é vida de verdade, vida plena, quando há essa união, quando há essa fusão com Deus, com a sua vontade reinante sobre a nossa vontade humana. E a missão dos profetas e dos povos, na verdade, a missão que era dos sacerdotes, que Jesus tanto desejava. Ele faz ali esse paralelo entre os profetas da antiga aliança e os sacerdotes de hoje. Como os profetas prepararam a primeira vinda de Cristo, os sacerdotes são chamados a preparar a vinda do reino da divina vontade. Foram eles chamados, foram eles convocados, eles foram os primeiros ali que receberam, aqueles que acompanharam a Luísa foram os que receberam primeiro essas verdades para absorverem neles essa vida e tornar isso público, ensinar. Muita coisa o Senhor quis fazer através dos sacerdotes, mas infelizmente, como ele fala, a vontade humana amarra as mãos de Deus. Na perspectiva da sua vinda, é preciso anunciar a pregação, a instauração do seu reino, conforme está no Catecismo, no número 2818. Na expectativa de sua vinda, é preciso anunciar e preparar a instauração do seu reino. É necessário essa expectativa, é necessário anunciar, é necessário preparar. São Luís Maria Grião de Montfort dizia: Deus formará os maiores santos
Eles virão como filhos de Maria e farão tremer o inferno. Está no número 47 do Tratado da Verdadeira Devoção. A missão profética renasce nos tempos finais com grande intensidade. E é o que a gente vê. Embora ainda muito incubado, mas existe aqui e ali pessoas que essas verdades estão fermentando dentro delas e irrompendo, sendo ali difundida. É o desejo do nosso coração ser instrumentos, serem parte desse povo que vai levar essas verdades, que vai comunicar essas verdades a outras almas. A concepção da vida de Jesus nos corações antes da sua encarnação real. Antes da encarnação, Jesus foi concebido nos desejos, nas palavras e esperanças dos profetas e do povo fiel. Essa concepção espiritual é figura da necessária preparação interior para qualquer manifestação divina. Sem essa disposição interna, sem essa disposição da nossa alma, não vai acontecer. A nossa alma precisa estar disponível, precisa estar desejosa, precisa se mover na vontade para essas verdades. Senão não acontece, o Senhor não faz violência à nossa alma, não faz violência à nossa liberdade, trazendo e despejando essas verdades de forma inconsciente em nós. É consciente que vai acontecer. Nós precisamos querer de forma consciente. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, como dizia São João Batista. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, conforme diz Santo Agostinho. O desejo, a preparação e o consentimento humano são necessários à ação divina. Se nós não quisermos, se nós não desejarmos, se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer. Porque Deus quis dessa forma. Quando Ele nos criou com liberdade, com livre-arbítrio, era para que nós dessemos da nossa parte, dessemos o nosso fiat, dessemos o nosso sim, dessemos o nosso consentimento. Então Deus quer fazer, e Ele vai fazer sim, não tenhamos dúvida de que Ele vai fazer, mas Ele quer a nossa participação. E como Nossa Senhora fala nos 31 dias, logo no começo, eu vou em reinos, vou em povos, vou em famílias, vou em todo lugar para encontrar essas pessoas disponíveis, para encontrar esses filhos da divina vontade. Ela está indo de porta em porta, está batendo na porta dos corações das pessoas, chamando, vem, vem, vem conhecer essas verdades, vem conhecer essas manifestações. A missão da Luísa como nova mãe no reino do Fiat, assim como o Senhor fala no trecho, a Luísa como essa nova mãe. Assim como Maria Santíssima foi mãe da redenção e instrutora dos apóstolos, Luísa é vista por Jesus como a depositária das verdades do reino do Fiat, a chamada a ser uma mãe espiritual dessa nova manifestação do seu reino. Ela é essa mãe que recebeu esse depósito dessa fé. Maria coopera com o seu amor de mãe para o nascimento e formação nas almas dos fiéis membros de Cristo. Está no Catecismo 963, que ela coopera. E como Jesus fala, que revela nesse texto, ela foi aquela que ficou depois da sua ascensão. Maria fica ali sendo essa, embora não esteja escrito isso na Bíblia. Mas ela fica, por revelações nós sabemos, ela ficou ali como sendo essa instrutora, como essa educadora, como essa formadora dos apóstolos, da igreja primitiva. Ela estava lá no cenáculo no dia do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Ela era uma daquelas pessoas que lá estavam. E assim ela permaneceu durante bastante tempo, ensinando, tirando dúvidas, orientando aqueles cabeçaduras que agora já, sob a inspiração, sobre o impulso, sob a graça do Espírito Santo em Pentecostes, são novos homens, são novas criaturas, mas ainda com muitas limitações. E Maria está ali, ao lado deles, ensinando, orientando, ela que era a cheia de graça. E eles receberam ali diretamente da fonte, porque ela conhecia tudo. Ela viveu com Jesus, ela vivia na divina vontade. Ela foi orientando,
Então imagina que graça aqueles apóstolos tiveram, não só de conviver com Jesus, mas de conviver com a mãe de Jesus depois da sua partida e recebendo diretamente da boca dela os ensinos que estavam depositados nela, a redenção toda depositada dentro de Maria e ela ali ensinando os apóstolos. E agora no fiat da santificação, no fiat da divina vontade, é a Luísa, é aquela uma que ficou ali, recebendo as verdades, escrevendo, os sacerdotes acompanhando, sendo esses que deveriam estar transbordando, comunicando, levando esse conhecimento. São Maximiliano Kolbe dizia: quanto mais pertencemos a Maria, tanto mais pertenceremos ao Espírito Santo. Maria é molde de toda a santidade. E Luísa é chamada a imitá-la neste novo tempo. Ela é também nosso modelo, porque Maria Santíssima foi uma virgem concebida sem pecado. Ela era a imaculada, a pura, a virgem sem mancha. Mas a Luísa foi virgem sim, mas a Luísa foi concebida no pecado, assim como todos nós. Foi concebida na natureza decaída, com todas as limitações e misérias de todos os demais seres humanos. Ela não foi diferente de nós nessa parte. Então, por isso que assim como ela foi escolhida para receber essas verdades e ser essa depositária, nós também somos chamados a sermos esses continuadores, esses multiplicadores, esses semeadores dessa palavra. A palavra é o próprio Deus. O fiat é o próprio Deus, é o faça-se de Deus. É o faça-se de Deus. Essa palavra, essas verdades, elas precisam ir de boca em boca, precisa ir de coração em coração. E para isso nós estamos aqui. A intenção de fazer essa divulgação através dos vídeos, na internet, fazendo os áudios, claro que de forma muito amadora, de forma muito simples, porque somos pessoas simples, não temos recursos tecnológicos, temos ali basicamente o nosso celular para poder fazer essa divulgação, mas o nosso desejo é tão grande, porque essa verdade nos toca e vai nos transformando, e a gente quer que outras pessoas também toquem nessas verdades, que outras pessoas também conheçam esse desejo do Senhor e cooperem com a sua vida. Então, se preciso for, nós damos a nossa vida, porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é do próprio Deus, mas nós damos para Ele, devolvemos para Ele, para que Ele faça, para que Ele disponibilize, para que Ele se comunique através de nós. O reino da divina vontade é o cumprimento do venha a nós o vosso reino e requer uma preparação semelhante à redenção. Precisa ser conhecido, desejado, amado, anunciado. Luísa é um instrumento escolhido para iniciar esse movimento, como Maria foi para a redenção. Os sacerdotes são chamados a serem os novos profetas deste tempo, não podendo negligenciar esta missão sem cometer uma grave omissão. Então, aqueles sacerdotes que se omitem dessa missão estão cometendo ali uma grave omissão. Então, e nós que estamos conhecendo, que estamos tocando nessas verdades, também se não dermos seguimento, se não fizermos também a nossa parte de pelo menos disponibilizar material, de partilhar também meditações, reflexões, partilhar também o que a Divina Vontade está fazendo na nossa vida, estaremos sendo omissos. Então, eu não posso deixar de falar dessa transformação que a Divina Vontade tem feito na minha vida desde que ela chegou até mim, desde que ela bateu a minha porta. E com a graça de Deus, eu fui movida a abrir a porta. Eu estou ainda no processo de formação, que vai levar a minha vida inteira. O processo formativo, ele leva a vida inteira. O conhecimento, ele é tão grande, ele é tão amplo, ele é tão infinito, que não cabe dentro de nós. Mas aos goles, como Nossa Senhora fala, aos goles ela vai trazendo, assim como a gente reza. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que
todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. E assim como nessa oração nós pedimos de gole em gole que ela vá nos dando da vontade divina, ou seja, as verdades vão vindo para nós aos poucos, à medida que a gente vai tocando nesses escritos, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai interiorizando, vai meditando e vai desejando que essas verdades se encarnem em nós, elas vão se dando, vão acontecendo. Essas palavras são o próprio Jesus, porque ele é o verbo. E tudo aquilo que ele fala, ele comunica vida, porque a palavra é vida. Mas ela comunica a vida à medida da nossa disposição, à medida do desejo do nosso coração. Se nós não tivermos disposição, se nós não tivermos abertura, se nós não dermos livre acesso para Deus fazer, para Deus agir, se nós ficarmos fechados, nós vamos ficar de fora, vamos ser apenas espectadores de toda essa realidade, de todo esse bem que está sendo derramado para o bem de toda a humanidade. Não é para o bem de meia dúzia de pessoas, é para o bem de toda a humanidade. Os bens, as verdades, são bens universais, são verdades universais e precisa chegar a todas as pessoas, mesmo que rejeitem, mas precisa chegar. Precisa chegar. Então, nós somos hoje esses arautos, esses que falam, esses que faz voar essas verdades de boca em boca, faz esse conhecimento chegar e vai batendo. Esses conhecimentos vai batendo na porta dos corações das pessoas. Mas muitas pessoas não estão nem aí, não querem nem saber, estão tão concentradas na sua vidinha aqui na Terra. Acha que se resume tudo aqui nessa vida aqui na Terra. E vai vivendo aqui, vai conquistando aqui, vai realizando aqui, vai sonhando aqui, coloca os seus sonhos, seus projetos, as suas ambições mais altas na terra, aqui. E não se dão conta de que tudo aqui vai passar, tudo aqui é provisório, tudo aqui é transitório. E deixa com que esse desejo do Senhor, esse desejo, olha só, Deus tem ali os bens, Ele quer nos premiar, quer nos presentear com bens celestiais, com bens divinos, com bens superiores, com bens eternos. E a maioria de nós ficamos fechados no mundinho, como se as coisas começassem e findassem aqui na terra. Mas não, aqui é apenas um tempo. E é esse tempo, essa vida, é nessa vida aqui, nessa vida sobre a terra que Deus quer se utilizar de nós, porque foi para isso que nós fomos feitos, para Ele. Nós não fomos feitos para nós mesmos, nós não fomos feitos para as coisas, nós não fomos feitos para o mundo, nós fomos feitos para Deus, porque dele, por Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele são todas as criaturas, porque dele, por eles é tudo que Ele criou, tudo que Ele fez é dele, é para Ele. E se a gente vai entendendo isso, nosso coração vai sendo movido a buscar compreender isso de forma mais ampla, de forma melhor, para assimilar melhor, para aderir melhor, para corresponder melhor. Porque a nossa correspondência se dá à medida do conhecimento que a gente vai tendo, à medida da compreensão que nós vamos tendo. E à medida que vamos conhecendo e compreendendo, nós vamos amando. Porque a verdade, ela é amada à medida que ela é conhecida. E o Senhor é a verdade. Essas manifestações são a verdade. Ele diz, são as verdades do céu que Ele traz para nós. Que Ele disponibiliza. Ele não disponibilizou isso antes para ninguém. E à medida que nós vamos conhecendo esses escritos, Ele vai nos revelando que Ele não pôde. A Luísa pergunta mais de uma vez: Senhor, mas por que o Senhor não falou sobre a sua divina vontade lá na época dos apóstolos, lá quando o Senhor estava vivo na terra, quando o Senhor estava ali fazendo a pregação, quando o Senhor estava ali ensinando? Por que o Senhor não falou da sua divina vontade? Claro que Ele deu algumas pistas, mas por que o Senhor não ensinou sobre isso quando o Senhor estava aqui na terra? E Ele vai falar, porque eles não eram capazes de receber essas verdades, eles não estavam preparados, eles não tinham... A inteligência ainda era muito fechada, a compreensão daqueles homens daquela época era muito fechada ainda. Era necessária uma graça muito grande para a abertura à compreensão. E o Senhor, como Ele também fala muito no livro do céu, Ele não faz violência à nossa natureza, Ele não estrangula, Ele não
ele não violenta realmente, a palavra é essa, ele não violenta a nossa natureza. Então, por isso que ele não falou, por isso que ele não ensinou a respeito disso. Então, ele deixou a igreja, instituiu a igreja, deixou a igreja sobre a terra para ser esse canal de formação, de condução do homem para ir se educando, para ir se formando, para ir se abrindo, para ir melhorando a compreensão, para ir desenvolvendo o raciocínio, a inteligência, a mente, ir se abrindo, ir explorando. Então, é um processo de séculos que a igreja vem vindo. Se nós pegarmos, não é o objetivo aqui pegar, mas se nós formos pegarmos a história da igreja ao longo dos séculos, o processo de evolução nesse conhecimento, no crescimento espiritual, o que era uma coisa foi se escalando, foi aumentando, foi crescendo, a igreja foi aumentando e foi formando as pessoas. E ali o Senhor foi trabalhando, foi fermentando e foi desenvolvendo. As criaturas foram se desenvolvendo. Então, essa coisa que falam da evolução, que o ser humano vem de uma evolução, na forma como fala, é errada, é incorreta. Mas, de certa forma, o ser humano sim evolui através do tempo, sim evolui na compreensão, sim evolui à medida que as coisas vão se desenvolvendo, o homem também vai se desenvolvendo, o homem também vai evoluindo. E hoje, com a disposição de tantos conhecimentos, de tantas informações, de tanta coisa que está aí disponível, o homem tem hoje condições de receber essas verdades, sim. Está disponível, a nossa compreensão está mais aberta, está mais ampla, está mais disponível, está para receber, está para isso. O Senhor trabalhou ao longo dos séculos para isso. A igreja veio evoluindo no ensino, nas verdades, na doutrina, no catecismo, a Bíblia que depois foi disponibilizada para todas, as verdades estão aí disponível para todos nós, todos, ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu não tive acesso. Ninguém vai poder dizer isso nesse tempo de hoje, com a internet do jeito que está, ninguém vai poder reclamar depois com o Senhor, Senhor, mas eu estava na terra nesse período, por que eu não fiquei sabendo disso? Aí ele vai mostrar quantas oportunidades a pessoa teve, quantas oportunidades a verdade esteve diante dela e ela simplesmente ou ignorou ou rejeitou. Isso é grave. E almas que viveram antes da Luísa, elas, mesmo bem-aventuradas, elas são felizes, porque elas corresponderam de acordo com aquilo que era para elas. Mas nós, nesse tempo, com o acesso a esse conhecimento, e depois nós chegarmos diante do Senhor na eternidade e aí nós vemos o que perdemos. Meu Deus, eu perdi essa oportunidade. Meu Deus, a graça, como Santo Agostinho dizia, tem medo da graça que passa. Então, quantos olharão e falam, meu Deus, a graça passou diante de mim, ela bateu na minha porta e eu não deixei ela entrar. Então, se hoje eu tenho essa consciência de que a verdade está aqui, diante de mim, diante dos meus olhos. Se eu me fecho a ela, eu vou me arrepender tão amargamente depois. Porque uma verdade que a gente se fecha é uma glória que a gente não dá para o Senhor. É uma glória que eu deixo de dar para o Senhor. Então não é por causa de mim, mas é por causa do amor que eu devo para Deus, que eu devo para o meu Senhor. Nós devemos muito para Deus, nós devemos muito para Jesus, que foi quem nos resgatou. É Jesus quem nos resgatou com o seu sangue. Nós devemos para Ele. Ele quer fazer essa vida conosco e nós devemos isso para Ele. Então, se nós nos usurparmos de dar para Ele, de devolver para Ele aquilo que Ele deseja, que é a nossa vontade, nós ficaremos depois, nossa, meu Deus, não quero nem pensar como será depois, eu quero aproveitar esse tempo agora, assim como ele orienta a Luísa, reza, vendo pouco interesse e o quanto que eu sofro, por isso reza. Então nós vemos tanto pouco interesse e nós
realmente o Senhor vai revelando e nós vamos compreendendo que ele sofre muito por causa dessa falta de interesse. Então nós vamos rezando: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, usa da nossa vida, usa da minha vida, Senhor, para fazer com que essas verdades cheguem onde o Senhor quiser. Eu estou aqui para o Senhor, estou aqui para ti, Senhor. Usa da minha vida, usa da minha boca, usa da minha inteligência, porque nada que eu tenho é meu de verdade, é tudo seu. Foi o Senhor que me fez. É o Senhor que me dá tudo, é o Senhor que me dá a vida, é o Senhor que me dá o respiro, é o Senhor que me concede a existência. Então faz uso dela, eu te dou liberdade, eu te dou livre acesso, eu te dou a minha vontade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Se não for assim, Senhor, não tem valor nenhum a minha vida, não tem sentido nenhum a minha existência se não for para vós. Então, como o livro do céu diz, o chamado às criaturas à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foi feita por Deus. Então, a finalidade para a qual nós fomos feitos por Deus é para ser para Ele. E se eu entendo isso e eu não correspondo, eu não estou alcançando a finalidade, o propósito da minha existência. Eu estou negando o propósito da minha existência. Então, não tem sentido nenhum a minha vida de verdade. Como muitas pessoas estão vivendo sem sentido, sem propósito, é porque não encontraram ainda que é nem Deus que vai ser realizado esse pleno propósito, é sendo para Deus, é dando a vida para Deus reinar, para Deus existir através de nós. É tanta coisa que o Senhor quer nos ensinar, tanta coisa que o Senhor quer nos falar, que a gente vai aos poucos, dia após dia, medita um texto hoje, um texto amanhã, fala um pouco hoje, divulga um pouco aqui, tenta falar com uma pessoa, manda um áudio, manda um vídeo, e assim a gente vai sendo esse instrumento, sendo esse espaço, sendo esses canais para o Senhor chegar aonde Ele quiser. E aqueles que estiverem disposição perceberão com o passar do tempo o grande bem que são essas verdades, o grande bem que é a divina vontade, que é o desejo de Deus de ser nas criaturas, o que Ele quis desde sempre, desde a origem, desde a criação do primeiro homem, Adão. Ele quer hoje concretizar, finalizar esse projeto da criação em nós, na nossa geração, no nosso tempo. E se nós estivermos fechados, Ele vai em outro. Se a nossa porta estiver trancada, Ele vai em outro. Ele vai batendo, assim como Nossa Senhora. Nossa Senhora vai abrindo. Nossa Senhora hoje é esse João Batista que está batendo nas portas. Abra a sua porta, endireita os seus caminhos, endireita a sua eira aí. Coloca o seu caminho, a sua vida numa retidão. Mas isso quem vai fazendo é a própria graça de Deus. E Ele vai fazendo isso juntamente conosco. E nós vamos vendo isso acontecer. E isso é tão maravilhoso, isso é tão maravilhoso. Embora não é fácil, mas é maravilhoso, é extraordinário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.